Fala, povo da hora, bem-vindo a mais uma aula do Excel direto ao ponto com Ailton Pereira. É mais que Excel, é UJE16. Agora você vai ter acesso a um conteúdo de dashboard e ao utilizar esse conteúdo, lembre-se daqueles 4 passos. Aquelas pessoas que já me acompanham no Instagram sabem que eu tenho como método 4 passos para fazer qualquer relatório. Tudo parte de uma necessidade, verificar se o BD, o banco de dados, tem essa necessidade e que eu preciso para fazer o relatório, utilizar os recursos do Excel, que é o terceiro passo. Então, nessa aula, nesse vídeo, fique atento que lá na metade, mais ou menos, da aula, nós vamos utilizar as lógicas, funções, se, soma C, proc v, tá bom? Então, você tem que redobrar ali a atenção neste momento, que você pode utilizar em alguma necessidade aí sua, tá bom? Tabela dinâmica. E se você tiver qualquer dúvida, venha, manda um direct lá no Instagram, ou você manda aqui no próprio YouTube, né, uma mensagem, ou me procure pelos meios de contatos aí que você encontrar, tá bom? Pode entrar em contato que eu vou esclarecer. O importante é você aprender e aplicar no seu dia a dia. E o quarto passo é o acabamento, que são os gráficos, é ver o resultado de forma desenhada. Se você ficar ligado nesses 4 passos, você vai fazer qualquer relatório. Então assista a aula, guarda tempo, assista a aula até o final, que você vai sair cheio de conhecimento dessa aula aí, tá bom? Um grande abraço, tenha uma boa aula, fui! Então, povo da hora, aperte o cinto e vamos para mais uma aula, tá certo? Este aqui é o dashboard, é o resultado final que nós devemos chegar, tá bom? Então eu vou explicar aqui primeiro o nosso relatório. Quem me acompanha aqui já no Instagram já há algum tempo já sabe, ou nas minhas redes sociais, né? Já sabe que eu tenho por método 4 passos para fazer um relatório, seja qual for o relatório, seja qual resultado você quer chegar de relatório, ok? Sempre lembrando que esse daqui é aquele relatório que você tem o período de estudar e você dá um prazo para a pessoa que for estar te demandando ali, que existe, né, alguns contextos que você não tem período para fazer isso. A pessoa precisa de uma informação para ontem, você vai lá no banco de dados, faz lá ali, usa os recursos do Excel e entrega o que a pessoa está pedindo naquela exceção, naquela urgência, naquela emergência. Nesse caso aqui, é um relatório que será uma rotina, será alimentado e e a pessoa terá ali de forma rotineira a oportunidade de alimentar esse relatório e ver o que está acontecendo, e ver o cenário ali. Então nós vamos relembrar aqui os 4 passos, que 1, tudo parte de uma necessidade, 2, verificar se tem um BD, um banco de dados, base de dados, para atender essa minha necessidade, para que eu veja esses resultados. 3, utilizar para fazer o relatório os recursos que o Excel tem para oferecer, então acumule o máximo de recursos possível que você puder. E o 4, o acabamento, mostrar de uma forma desenhada o resultado, eu conseguir bater o olho e já saber o que está acontecendo, sem ficar contando na unha, sem abater o olho e já saber, opa, o resultado é X, já vamos tomar a decisão. Isso é para ter rapidez na decisão tomada, tá bom? Então aqui é o nosso relatório. Vou explicar aqui um pouco esse relatório. Qual é a minha necessidade, o meu primeiro passo? Meu primeiro passo aqui nesse caso é ter um controle financeiro familiar entre eu e minha esposa. Entende? Então eu quero saber quem está gastando mais, quem está gastando menos, tal. No total, quanto está entrando e quanto está saindo, e quanto eu estou economizando, quanto eu consegui economizar, tá bom? Isso de forma mensal, ou seja, ter um histórico mensal e detalhado. Então vamos lá, olha isso daqui. Repare que aqui tem um gráfico de saída, aqui tem um percentual que mostra quem gastou mais e quem gastou menos. 47% do ano de janeiro até outubro, eu sou responsável de 47% das saídas, dos gastos, e a minha esposa 53%. Aqui é entrada versus saída, ou seja, no total de janeiro a outubro, quanto
entrou e quanto saiu. Qual é o percentual disso no total? O que representa isso percentualmente, tá bom? Saída, entrada menos saída, que é isso daqui, é o vermelhinho. Tá bom? Então vamos lá. Olha isso daqui, ó. Qual foi a economia? Qual foi a minha economia de janeiro até outubro? Olha só, 51%. Em grana, tá aqui o valor absoluto, tá bom? O valor numérico aqui, ó, o valor em dinheiro, 31.062. Então, aqui embaixo nós temos uma linha do tempo, tá certo? É um gráfico de linha que ele mostra quanto entra, que é a linha verde, e quanto sai. Ele vai fazendo cruzamento para você fazer uma análise aqui, ó. Quais são os meses que mais você economizou, menos você gastou, qual foi os meses que você mais gastou do que economizou e daí por diante, tá bom? Então nós queremos chegar nesse resultado. E aqui do lado são os filtros. Olha só, eu posso clicar aqui, ó, no meu nome e aqui ele só vai ver resultado meu. Só os meus resultados, ó. Só o que eu, Ailton, de janeiro a outubro, sou responsável. Pode ver, ó, 100% da saída, porque eu filtrei somente o meu nome aqui, ó. Aí aqui tem, ó, 77% entrou e 23% saiu. Isso representa a economia de 77% e o valor está aqui embaixo. Sempre lembrando que são números fictícios, tá bom? E na linha do tempo ele me mostra, olha só, quanto entrou e aqui o cruzamento, quanto saiu, olha aqui, ó. E aqui eu posso mudar por mês, vou colocar outubro, vou tirar esse filtro aqui, eu poderia filtrar com aquele filtro ali, os dois juntos, mas eu vou tirar aqui e vou colocar outubro. Olha só, outubro, pode reparar que aqui zerou na linha do tempo e só foi para outubro, ele faz comparativo. Quanto entrou, quanto saiu? Qual foi a economia? Em dinheiro, em percentual. E olha só, aqui em gráfico, dividindo os dois ali. E aqui os dois, 10% eu sou responsável pela saída e 90% a Grazi é responsável pela saída. E eu, aqui, vamos clicar só nela, olha só. Tá bom? Então, nós temos que chegar nesse resultado utilizando o método dos 4 passos. Então, aperta o cinto aí, vamos já iniciar um relatório do zero, tá certo? Então, vou pedir que você assista primeiro e execute depois, tá bom? Assista primeiro e execute depois. Não se preocupe com o que eu estou fazendo agora, que eu vou ensiná-los durante a aula. Então aqui está uma planilha do zero, tá bom? Uma planilha do zero. Então vamos lá, o que eu preciso? Como começa através do método lá? Como inicia um relatório? Inicia a partir de uma necessidade. Tá, qual é a minha necessidade? A minha necessidade é de ter o controle financeiro da minha família. Então eu preciso ter o controle financeiro, verificar por mês, verificar quanto saiu, quanto entrou e verificar a economia, tá bom? E ter um histórico ali dos meses. Então a planilha do zero. Então aqui eu vou iniciar colocando os nomes nas planilhas. Então aqui está a minha planilha em branco e aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, BD ou base de dados. Eu vou colocar base de dados, que é o famoso BD. Ou banco de dados, caso você prefira. Tá bom? Então é isso. Primeiro é o banco de dados. Eu vou criar... Tá vendo o maisinho aqui? Foca aqui para mim. Olha o maisinho. Então eu vou clicar no maisinho. Ele me trouxe outra planilha. Popularmente, muitos conhecem como guia de planilha. Tá bom? Então aqui é uma guia que já tinha. Cliquei no maisinho, ele foi aqui, ó, planilha 2, tá certo? Então eu vou clicar nele, dou um duplo clique e vou editar, colocando aqui assim, ó, suporte. Não se preocupe, aí tu vai explicando o que é. Calma que você irá entender. Só siga o que eu estou fazendo a princípio, tá bom? Então aqui, ó, vou clicar no mais e vou criar uma outra planilha. E o que eu vou escrever aqui, ó? Dashboard. Tá bom? Então eu tenho minhas 3 planilhas do qual eu irei precisar. Então aqui o BD. O BD, baseado em minha necessidade, eu tenho que verificar quais informações eu tenho para atender aquela necessidade. Sempre lembrando, necessidade de ter o controle financeiro e necessidade de saber quanto entrou, quanto saiu, e isso mensalmente. Então eu vou ter que colocar aqui produtos.
Ah, tá, produto, Ailton. Por que produto? Calma aí que você irá entender. Eu preciso colocar uma lista do que eu compro, do que nós compramos na nossa rotina. Então, para controlar, eu preciso, para medir, aliás, eu preciso colocar ali os itens do que nós compramos, certo? Aqui, ó, nesse segundo item, eu vou colocar o valor dos produtos. Vou colocar aqui, ó, valor, quanto custa. Por que o valor, Ailton? Porque se eu tenho que controlar qual é a quantidade de dinheiro que está saindo, eu tenho que colocar o valor nas coisas que eu compro, beleza? E aqui eu vou colocar o quê? Eu preciso também colocar o status, ou a categoria, caso você prefira. O que é a categoria ou status? Eu preciso resumir, vamos dar um exemplo, tá? Um exemplo simples. Ah, vou comprar uma calça, uma camisa. Aí eu vou colocando aqui, calça, camisa, meia, tal. Se eu for controlar isso, colocar em um gráfico, precisar colocar um gráfico, eu preciso resumir isso. Então eu coloco ou por categoria ou status, por exemplo, isso que eu falei, calça, camisa, meia. Uma categoria para ele que nós podemos colocar é colocar roupa. Roupa é uma categoria. Ou então vestuário. Entendeu? É uma categoria, certo? Aí eu coloco aqui arroz, feijão, eu posso colocar mercado, uma categoria. Eu vou colocar melancia, banana, uva, eu posso colocar sacolão ou feira, entendeu? Então é para tipo resumir por categoria para eu conseguir depois fazer ali um controle melhor, sabe? Ó, quanto ao invés de eu colocar, quanto eu gastei numa calça, não, quanto eu gastei com roupa ou vestuário, entenderam? Então é isso. Vamos lá. O próximo passo aqui eu preciso colocar data. Data porque eu preciso saber desses custos aqui, desses gastos mensalmente, tá ok? Preciso colocar também, repare, produto, valor, status, ó, coluna A, sempre fazendo aqui. A planilha, quando ela vem em branco, galera, você pode colocar em qualquer local aqui. Eu estou colocando aqui no A1, a B1, C1 e tal, para melhor organizar aqui meus dados, tá? Os dados iniciais, o ideal é que você deixe mais organizado possível. Beleza? Então, assim, produto, valor, status, data. Eu preciso colocar também aqui, ó, responsável. Quem é o responsável? Na E1 aqui. Quem é o responsável pela compra desse valor X? Ok? Então vou colocar aqui responsável. Quem é? Eu ou a esposa? E aqui, para finalizar, vou colocar aqui, ó, mês. Porque eu quero controlar por mês, certo? Quero controlar de forma mensal. Então, estão 6 itens que eu escolher aqui. E aqui você pode colocar, vou dar um exemplo aqui. Com gasolina. Valor R$50. Status combustível. Data 1/10/2019. Responsável por essa saída, Ailton. Qual é o mês? Vou dar agora, eu posso colocar assim, escrever o nome do mês, mas eu quero deixar padrão. Apenas com algo que me mostre assim qual é o mês. Eu posso usar uma função aqui chamada mês. Ou seja, eu coloco o igual, escrevo o mês, seleciono a célula e aí ele me traz o resultado. Mas eu quero que ele me traz não só assim, o número do mês, não só esse 10 aqui, por exemplo, colocar aqui. Eu quero que ele me traga, se for 10, OUT, ou seja, OUT. Tá bom? Vamos fazer na prática que vai melhorar isso daí, esse entendimento. Então, eu vou vir aqui, ó. Toda função ou fórmula inicia com igual, tá? Então, essa função também inicia com igual. Na coluna F, linha 2, eu vou colocar igual. Então, igual o quê? Essa função, preste bem atenção nessa função. Função texto. Abro parênteses. Qual é o valor que você quer transformar em texto? O valor, ó, valor, eu quero este valor aqui, que é a data, tá bom? Essa data eu quero que transforme em mês, só me mostra um mês. Ok, ponto e vírgula.
Qual o formato de texto que você quer? Eu quero este formato aqui, ó. Decore isso daí que eu estou falando. Abro aspas e coloco MMM. Fecho aspas, fecho parênteses. Olha só o que ele vai me trazer. Out, tá vendo? De outubro. Se eu quisesse que aparecesse o nome inteiro, eu escrevi, deixa eu só fazer o seguinte, ó. Vou exibir aqui, ó, barra de fórmula. Tá vendo? Barra de fórmula. Beleza. Se eu quisesse que escrevesse o nome outubro, tá vendo? O texto tal, vem aqui, ó, nesse MMM, que é de mês, eu coloco mais um M. E olha só o que ele acontece. Ele escreve outubro, tá bom? Mas eu só vou... eu prefiro 3 M's para ficar outubro. Ok, e eu também eu quero que ele fique padrão. Eu quero que as informações fiquem com letras toda maiúscula. Então, além dessa função, eu vou usar uma função dentro dessa. Então, preste bem atenção no que eu vou fazer agora. Tá vendo o início do igual aqui, ó, da minha fórmula? Eu vou clicar aqui, o início, e vou fazer o seguinte, ó. Vou escrever a função com acento, né, maiúscula. Abro parênteses. O que eu estou falando aqui, ó? Eu quero que as informações dessa fórmula, que o resultado dessa fórmula, seja maiúsculo. Ou seja, todos os caracteres, todas as letras, seja maiúsculo. Então, ó, fechei o parênteses e, ó, o que aconteceu? Out. Tá bom? Então, é isso. Vou vir aqui, ó. Aqui eu posso fazer uma lista. Tá? Você vai colocar alimentos, você vai colocar tudo que você gastou, você vai colocando um embaixo do outro. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora selecionar este campo, tá vendo? Selecionei o campo e vou vir aqui, ó, inserir. Ó, inserir. Tá vendo aqui? Tabela. Clica nisso. Cliquei em inserir tabela. Ele aqui me trouxe essa caixinha, ok? Vou clicar nessa caixinha e olha só o que ele me fez. Ele me transformou as minhas informações em tabela. Aqui, ó, neste canto aqui, no estilo de tabela, quando eu estou clicando com o mouse em cima dos meus dados na tabela, ele me dá a formatação que eu quiser. Então eu posso formatar do jeito que eu quiser. Eu vou formatar esse verdinho aqui, ó, que é a cor do nosso conteúdo. Aqui não vai ficar aparente, tá? Então, se você quiser formatar ou não, fica a seu critério. Por que, Ailton, você fez a tabela? Justamente por isso aqui, ó. Eu quero colocar escola. Qual o valor da escola do filho, por exemplo? Vou colocar um número fictício, tá? 370, um exemplo. Aí vou vir aqui, ó. Qual é o status ou categoria? Educação. Beleza, qual foi o período aí? Dia 10 de 10 de 2019. Ok. Qual é o responsável por esse pagamento? Ailton. E aqui, como é fórmula, ele já foi automático. Você viu que criou uma linha aqui? Tá bom. Gente, vai demorar muito tempo se eu for preencher campo por campo. Então, aqui você entendeu como é fazer o BD. Então, agora eu já tenho um pronto, eu vou só colar aqui no lugar, tá bom? Então, vamos lá. Então, colei aqui no lugar. A única coisa que eu fiz diferente, tá vendo aqui, ó? Eu cliquei na informação e vi aqui, ó. Página inicial e número. Tá vendo aqui, ó? Valor. Clica aqui, ele me trouxe no formato de dinheiro. Tá certo? Olha só. Então, é isso. Aqui está a minha base de dados, ou BD. Está pronto, tá? Então, agora eu preciso de uma coisa. Eu preciso ir para o segundo passo aqui, para o suporte. Então, eu quero fazer agora meu segundo passo. Olha só, eu passei pelo primeiro passo. Passei não, identifiquei primeiro o primeiro passo, que é a necessidade, ok? Agora eu estou utilizando os recursos, vi o BD, criei um BD, e agora, com o BD, lógico, já criando o BD, eu já estou utilizando os recursos do Excel para transformar essa informação do BD em informação útil, ou seja, a informação bruta. Você olha aqui, você não consegue medir nada, sabe? Ó, você não consegue ver, você consegue ver um por um, mas isso não é interessante ver dessa forma. Então, vou fazer o seguinte, agora eu vou criar uma tabela dinâmica, e eu quero que essa base, que a base da minha tabela dinâmica seja semelhante a essa, mas que me dê a opção o recurso de ser dinâmico. Você irá entender fazer na prática. Então, selecionei. Tá certo? Selecionei. E vou clicar aqui, ó, inserir,
ok? Olha aqui, ó, tabela dinâmica. Clica nele. Ele vai vir essa caixa aqui, ó, essa caixa aqui que você está vendo agora aí na sua tela. Então, nesse zoom. Então, tá vendo aqui, ó, ele me dá algumas opções, selecionar uma tabela dinâmica, deixa da forma que está. Aí você vai vir aqui, ó, planilha existente. Tem aqui, ó, escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado. Nova, aí tem para você criar uma nova planilha, ela iria criar uma nova planilha aqui, e tem planilha existente. Como eu quero colocar aqui dentro de suporte, eu vou clicar aqui, ó, planilha existente, tá bom? E aqui vou clicar nessa setinha. Olha só que bacana. Ele vai dar uma resumida, né, na minha caixa. Aí eu vou clicar aqui no suporte. Aí, olha só, o suporte está em branco. Tá? Eu poderia colocar a tabela dinâmica bem aqui, ó, bem aqui neste item, na A1. Mas eu vou colocar, em questão para organização, aqui na H. Vocês irão entender por quê. Porque eu irei utilizar esse espaço. Então, eu vou vir aqui na H, clico aqui e eu estou falando para a minha tabela dinâmica. Eu quero que as informações dessa tabela dinâmica que eu vou criar esteja aqui. Ok? Vocês estão comigo aí? Se você compreendeu até aqui, ó, deixa aí, compreendi. Tá bom? Deixa aí como comentário. Aí eu vou clicar aqui, tá vendo? Ó, clico no OK. Cliquei no OK. E aqui está a minha tabela dinâmica. Ailton, mas eu não estou vendo nada. Quem não conhece tabela dinâmica e tal, né? Não estou vendo nada. Calma aí que você irá encontrar agora. Sempre lembrando que eu quero criar uma tabela semelhante a essa daqui, que nós fizemos no nosso BD, mas de uma forma dinâmica resumida. Então vamos fazer o seguinte, ó, o suporte, minha tabela está aqui, na H, ok? Na coluna H da linha 1 em diante. E aqui tem os itens. O que eu quero ver nessa tabela? Eu quero, ó, produto. Repare que já criou ali uma listinha. Eu quero status, criou embaixo ali, ó, do produto. Eu quero saber o responsável, tá vendo? E eu quero saber o mês, ok? É isso daí. Então aqui, ó, valor, eu quero jogar. Repare que quando eu fui clicando aqui em cada um, ele foi descendo para cá, para esta linha, tá vendo? Para este campo. Este campo, quando eu clico neste campo, ele faz essa seleção, vai jogando tudo para esse local aqui. Mas aqui, ó, aqui tem o valor, é necessário ter o valor. O valor eu vou jogar aqui dentro de valores, nesse campo aqui, ó. Então eu vou vir aqui, ó, seleciona, ok? E traz para o campo que você precisa desejar colocar. E olha só o que aconteceu. Mas só que a minha tabela dinâmica eu quero que seja uma tabela igual essa, ok? Mas com esse formato, é uma pequena base mais dinâmica, ok? Então vamos fazer o seguinte, clica na tabela dinâmica, vem aqui no designer, reparem que é designer, clicou no designer, beleza. Agora você vai vir aqui no layout. Layout você irá mostrar, esse layout aqui, ó, que nós estamos, é esse daqui, ó, é o que está agora, o que está aqui é esse cara aqui. Mas eu quero este terceiro, então clica no terceiro, olha só. Ele já fez em formato tabela. Ele jogou cada dado para uma coluna. Tá vendo? Antes estava tudo na coluna H. Ele jogou para cada uma coluna. Mas Ailton, tem parte em branco. Olha só, tem parte em branco ainda. Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos clicar de novo, ó, na tabela dinâmica, continuar em designer. Tá vendo aqui em layout do relatório? De novo, nós vamos clicar aqui, ó, repetir todos os rótulos de item. Ok? Eu quero preencher aqueles buracos que ficou. Olha só o que aconteceu. Ele preencheu. Vocês estão comigo aí? Se estão comigo, coloca aí, ó. Estou compreendendo, estou com você. Estou entendendo, beleza? Agora vamos para mais um item aqui, ó. Repare que tem uns totais aqui, ó. Eu não quero que fique isso, que eu quero que fique igual aquela tabela. Então vou vir aqui no subtotais, tá vendo? Vou clicar aqui, ó, não mostrar subtotais. Clico nele. Olha só como tirou. Saiu. Viu como é que é? Mas ficou esse total geral. Não quero também esse total geral aqui, ó. Não quero. No final da tabela dinâmica aqui, ó. Eu não quero ele. Então, como eu tiro isso, Ailton? De novo, tabela dinâmica, em designer, né? Quando você clica na tabela dinâmica, ele te traz esses dois itens que fica verdinho, ó. Vai em designer. Tá vendo aqui, ó? Totais gerais, clica nele. Desabilitar para linhas e colunas, que é esse total geral. Desabilitei e olha só lá embaixo, não tem mais. Tá vendo?
Ok. Aqui está a minha tabela, porém tem os botõezinhos, quase não sai, aqui, que é de expansão. Aqui você vai fazer o seguinte, clica com o direito do mouse, clica aí com o direito do seu mouse, em cima da tabela. Vai aparecer esse monte de opções aí. Você vai lá embaixo, ok? Opa, saiu aqui no meu. Então aqui, você clica com o direito do mouse, você vai lá embaixo, tá vendo aqui, ó, opções da tabela dinâmica? Clica nele. Clicou? Beleza, excelente. Aí agora você vai vir aqui, ó. Tá vendo que tem uma série de menu aqui? Exibição. Coloca aí exibição. Colocou? Beleza. Então aqui, ó, você vai mostrar botões expandir. Colocou não, desculpe que eu falei para vocês só assistirem, vocês não estão fazendo. Beleza, mas prestem bem atenção. Então, ó, mostrar, vem aqui no layout exibição e tá aqui, ó, mostrar botões de expansão e recolher. Eu não quero, então eu vou tirar o flag daqui. Tirei. Então dá um OK e olha só, saiu. Estão comigo aí ainda? Beleza, isso que eu queria. Então agora, repare que aqui minha tabela já está pronta. Está semelhante a essa, ok? Mas é uma dinâmica, é uma tabela dinâmica. Para que isso, Ailton? Lembra dos filtros? Eu preciso que esses caras aqui tragam os meus filtros. Então vamos fazer os filtros agora, tá bom? Vamos criar os filtros agora. Então estou aqui, ó. Clico na tabela dinâmica, tá vendo aqui análise de tabela dinâmica, clico nele e olha só, inserir segmentação de dados. É isso que eu preciso. Clico nele. Repare que ele vem essa caixa com opções. O que você quer colocar nos filtros? Preciso de status, eu preciso de responsável e preciso do mês. Esses três filtros, segmentação de dados. Olha só a caixinha que ele me trouxe. Ele me trouxe essa caixinha, beleza? Aqui, ó, repare que quando eu clico na segmentação de dados, cliquei em uma delas aqui, aqui no estilo de segmentação de dados, ele me tem várias opções. Você pode escolher uma delas se você quiser. Ou você pode fazer um estilo, tá aqui, ó. Estilo de segmentação de dados, tá bom? E aqui está o estilo que você pode fazer. Por exemplo, vou fazer um aqui rapidinho, depois eu vou deixar no automático devido ao tempo, senão, se nós ficarmos aqui passo a passo de formatação, vamos perder muito tempo, tá bom? Vai passar muito tempo aí. Então, ó, deixa eu só dar um cancelar aqui rapidinho. Vou jogar esse cara para cá e vou fazer o seguinte, ó, cliquei na segmentação de dados, vou vir aqui, ó, não vou escolher nenhum desses estilos, vou vir aqui no novo tipo, novo estilo de segmentação de dados e vou começar pelo cabeçalho. Cabeçalho é esse campo aqui, ó. Vou começar por ele. Como eu quero que ele fique? É só clicar aqui, formatar. Quando você clica no formatar, ele te dá três opções de você fazer fonte, que é você mudar a fonte, cor de fonte, borda, que é essas bordas, certo? E preenchimento. Preenchimento é aqui o fundo. Então eu vou começar pela fonte. Fonte. Eu quero que essa fonte do meu cabeçalho esteja em branco. Olha só, a fonte aqui já mostrou em branco. Que mais? Em negrito. Tá bom? Borda. Eu quero que fique sem borda. Ó, nenhum. Nenhum. Clico aqui. Preenchimento, Ailton. Preenchimento eu quero que fique esse verde bem escuro. Certo? Clico OK. E aqui do lado ele já mostra como vai ficar, como irá ficar, ó. Vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Aqui do lado, visualização. Aí eu vou pegar o seguinte, tá vendo aqui, ó? Item com segmentação de dados selecionados. Formatar. Aí eu vou vir aqui, ó. Fonte. Nesse daí eu quero que fique um verde. Não, verde não. Quero que fique branco também. Branco. E aqui, ó. Não quero que fique negrito. Borda. Nenhum. Preenchimento. Eu quero que fique esse verde mais escuro aqui também. Ok. Ó, essa parte aqui de baixo, olha aí, vai te mostrando. Vou vir aqui, ó, seleção cancelada de item com os dados. E daí por diante, galera. Aqui você vai, o que eu sugiro? Você vai clicando um por um, vai vendo o que cada um faz, tá? E aí você pode fazer o seguinte, tá vendo aqui, ó? Vou fazer só mais um aqui para nós vermos um detalhe, ó. Itens sem dados selecionados. Vou vir aqui e vou clicar nesse verde claro, no preenchimento.
Borda sempre nenhum. Eu não gosto de borda particularmente, mas aí fica ao seu critério. Fonte, ó, fonte. Essa letra eu quero que fique como? Quero que fique esse verde aqui, ó. Dá um OK. E aqui ele vai mostrando para você como vai ficar, ó. Eu vou dar um OK aqui. Olha só. Aí você vai vir aqui, ó. E olha aqui, mostra já o que você está fazendo. Clica OK e olha aqui como já ficou. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou terminar de formatar, ok? E depois já volto com ele pronto. Antes de eu terminar de formatar, para modificar, eu clico aqui em cima dele, tá vendo? Com segmentação de dados selecionado. Clico em cima do que já está, clico com o direito do mouse aqui, ó, modificar, tá bom? Vou terminar aqui minhas configurações. Para mim vai ser um tempinho, para você vai ser questão de segundos e já volto. Então, galera, já criei minha formatação que eu quero, ó, já selecionei aqui nesse e já cliquei aqui. Vou seleciona outra caixinha de segmentação de dados, clica aqui, ó, no que você criou, ok? E aí ele já vai formatar automático. Aqui a mesma coisa também. Também você pode selecionar e fazer para todos, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, já fiz a minha segmentação de dados, certo? E já vou preparar aqui, ó, o meu dashboard. Calma que ainda... Aí, um detalhe importante. Quando eu clico aqui, olha só. Ele muda lá automático, tá vendo? Ó? Vai mudando. É isso que eu preciso. Minha tabela dinâmica. Tudo a tabela dinâmica eu fiz devido aos filtros, olha só. Tá vendo? Ele muda automático. Então já vou posicionando meu filtro aqui agora na minha capa, dashboard, tá? Então eu vou vir aqui no dashboard. Tá vendo aqui que tá umas grades de linha? Aliás, todos estão com eles. Eu não gosto dessas grades de linha. E principalmente na tela principal do dashboard, o que é o necessário? Vamos tirar essa grade de linha? Então clico nele, venho aqui no exibir, ó, das minhas ferramentas aqui, dos meus itens. Então, vou vir aqui, ó, linhas de grade, tá vendo? Mostrar linhas de grade. Tiro fora isso aqui. Depois nós vamos saber como tira esses campos aqui, ó, para ficar igual esse. Ficar limpo, igual esse aqui, ó. Quando faço isso aqui, ó. Fica tipo um site, sabe? Sai aquela visão de Excel, inclusive essa barra aqui também sai. Então, para ficar semelhante a esse. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, vou primeiro fazer meu cabeçalho. Vou aumentar um pouco aqui, ó, esse meu cabeçalho. Aqui eu vou deixar até aqui, mas aí você vai testando para saber no formato do seu computador, na sua tela, até onde você deixa. Então eu selecionei essa linha, essa faixa lá em cima, para fazer aquela faixa verde. Então eu cliquei até da coluna A até a coluna U, tá certo? Vou vir aqui no página inicial, baldinho de tinta e esse verdinho escuro, ok? Vou vir aqui, ó, no inserir, olha só, inserir. Tá vendo aqui caixa, esse texto aqui é uma caixa de texto. Então, eu vou vir aqui, ó, caixa de texto e vou escrever aqui, ó, Excel direto ao ponto, traço, aula, dashboard. Beleza? Clico nele. Gente, formato você deixa do jeito que você quiser. Formato de fonte. Tem uma série de formato aqui que você pode colocar da forma que você quiser, beleza? Que você desejar, tá bom? Então vamos lá. Vou deixar isso aqui, tá? Só para eu colocar aqui o negrito. Vou colocar aqui branco. E deixa eu ver aqui mais. Coloquei branco. Vou fazer o seguinte, vou aumentar as letras aqui, ó. Colocar aqui tamanho 24, 20. Beleza? Fazer o seguinte, aumentar aqui, ó. E aí fazer o seguinte. Tá vendo cada primeira letra? Só para fazer uma graça, eu pinto de um
um verde aqui, claro, vai. Verde claro. Ó, as primeiras letras de cada item, tá? Mas aí, gente, é gosto, você faz da forma que você achar melhor, tá certo? Isso daqui já é gosto, é a formatação. Beleza? Olha aí, ó, que bacana. Vai fazendo cada primeira letra, ó. É isso. Já fica a sua capa de relatório, ó. Dashboard. Tá certo? E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar os filtros. Lembra os filtros que eu criei, deixei aqui no suporte? Vai selecionando cada um deles. Seleciona. Aperta na caixinha. Aperta o Ctrl e também seleciona com o mouse a outra caixinha. Aperta o Ctrl e seleciona no mouse a outra caixinha. Então com o Ctrl você vai selecionando todas, tá? E aí, e com o mouse. Aí você vai fazer o seguinte, dá um Ctrl X. Ctrl X significa recortar. E dá um Ctrl V, que significa colar, ó. Eles já estão aqui, ó. Tá bom? E aí eu só faço alguns ajustes iniciais. Jogo aqui, ó. Lá no canto, os filtros, ó. Jogo esse outro filtro aqui também no canto, ó. Então, quando você clica na segmentação de dados, né? Você clicar aqui, ó, segmentação de dados, ele te dá, tá vendo esse campo aqui, ó? Ele vai aqui, você aumenta a largura do botão, aumenta e diminui, né? Para cima você aumenta, embaixo você diminui. Aqui em cima você aumenta a largura, aumenta e diminui a largura do botão, tá vendo? E aqui você aumenta o próprio botão, a própria caixa, ó. Aumenta a caixa e diminui a caixa, ó. Aumenta e diminui a largura e a altura. Aqui do lado eu acho muito bacana essa parte de alinhamento, tá vendo aqui, ó? Parte de alinhamento. Eu vou fazer o seguinte: clico em uma segmentação de dados e também com o Ctrl clico na segmentação de baixo aqui, ó, na segmentação de dados de baixo. Venho aqui no segmentação de dados, clico no alinhar objeto e vai para a esquerda, ó. Ele deixa certinho o alinhamento com o de baixo, o de cima e o de baixo. Tá certo? Vou ocultar aqui para saber como é que tá. No final a gente vai mexer mais nisso daqui. Tá vendo, ó? Tá vendo que minha tela ela vai até por volta do 27 aqui. O ideal aqui, abaixo do 27 aqui, ó, eu vou ajustar aqui a minha caixa. Aqui no 28, vai. Eu clico, seleciono do 28, você vai com... vou dar um atalho para vocês. Seleciona a primeira linha aqui, ó. Clica no 28, tá vendo que selecionou a linha inteira? Aí você irá clicar Shift, Ctrl e seta para baixo. Shift, Ctrl, seta para baixo. Ele vai selecionar tudo para baixo abaixo daquela linha que você selecionou. Clica com o direito do mouse. Repare que veio essa caixa e tem aqui ocultar. Você oculta. Olha só. Não tem, ele ocultou todas as linhas de baixo. Então a pessoa só navega no Excel até da linha 27. Não vai além. Repare que aqui do lado direito de quem está de frente aí do computador, a pessoa consegue navegar para ir para o outro lado, tá vendo? Você vai indo para o lado, indo para o lado, indo para o lado, ela vai navegando. E eu não quero que isso aconteça, eu quero que faça igual lá embaixo, que ela tem um limite, igual aqui, ó, na linha 24. O que eu faço? Clica na coluna V aqui, ó, cliquei na coluna, tá vendo que selecionou? Shift, Ctrl, seta para o lado direito, tá bom? De quem está de frente para o computador. Olha aí, ó, lado direito. Ele selecionou, clica com o direito do mouse, ocultar. Beleza? Olha aí. Ocultou. Beleza. Então esse daqui, eu vou fazer o seguinte. Tá vendo que eu clico nele? E aqui do lado, ó, tem colunas. Eu quero que ele fique em duas colunas. Então eu clico aqui em cima. Duas. Ó, um foi pro lado do outro, tá vendo? E aqui eu vou ajustar a altura dele, ó. Diminuir. Diminuindo, diminuindo, ó. Aqui chegou. Beleza? E vou ajustando, galera. Vocês pegaram essa parte aí? Escreve aí nos comentários aí se você pegou.
Tá certo? Então tá pegando forma, tá vendo? Vamos lá, vamos para cima aqui, que senão o tempo vai passar. Então já fiz nossos filtros ali, depois nós vamos voltar e eu voltei para o suporte. Agora eu preciso fazer o suporte para os gráficos aparecer. Estamos utilizando os recursos do Excel, estamos no passo 3 disso daqui. Então vamos lá. Eu quero ver, eu fazer aquele gráfico de rosca, que é esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui. Então eu preciso de qual dados? O meu nome, que são os responsáveis. Responsável Ailton. Embaixo, Grazi. Eu vou colocar aqui valor. E aqui embaixo eu vou colocar isso daqui, ó. Tudo. Vocês irão entender porque isso eu estou colocando no mesmo formato que eu vou fazer um esquema ali depois. Agora eu vou fazer o seguinte. Essa é a função soma C. Eu quero que dentro dessa tabela ele só me traga o que o Ailton gastou aqui, ó. O que o Ailton gastou. Então é uma soma C. Então vou fazer o seguinte, ó, igual soma C, abro parênteses, tá bom? Igual soma C, abro parênteses. Repare que aqui embaixo ele tem a estrutura da fórmula, que é intervalo, critério, intervalo de soma. Qual que é o intervalo que você quer, Ailton? O Excel está perguntando. Eu quero intervalo onde tem os responsáveis, que é isso daqui, ó. Coluna J. Cliquei na coluna J, ponto e vírgula. O que você quer achar na coluna J? O que ele quer que ele some, Ailton? Eu quero que ele soma o Ailton, que está aqui, ó. Ponto e vírgula. E aonde está o valor? Onde está o intervalo de valor? Está aqui na coluna L. Clico na coluna L, beleza? Então, repetindo. Soma C, coluna J, que é os responsáveis. O critério é Ailton. Eu quero que soma só o Ailton, né? E coluna L, aqui, ó. Vou dar e fecho parênteses, vou dar um Enter. Olha só, ele já trouxe o meu valor. Quero passar aqui para a Grazi. Não precisa de você repetir a fórmula, só você dar um duplo clique aqui embaixo, ó. Dou um duplo clique, ele já fez para mim. Vou só apagar o último aqui, mas ele já fez para mim quanto eu gastei e quanto a Grazi gastou. E aqui eu vou somar. Igual, soma Ailton e Grazi. Fecho parênteses, ó, igual soma, abro parênteses. Eu quero somar o quê? O Ailton aqui ó, na coluna B e a Grazi. Fecho parênteses. Dá o quê? Dá o total, tá bom? Mas aqui, repare que naquele gráfico ele tem o percentual. O percentual. Então, vou fazer o seguinte. Vou fazer o percentual aqui, ó. Igual o meu item dividido, né, a minha quantidade dividido pelo o total, tudo. Mas eu vou fazer o seguinte, vou dar um F4. Olha aí no seu teclado. Dá um F4. Então, ó, B2, que é onde está meu nome aqui, o meu resultado, dividido, que é representado por essa barra, pelo total. Por que você deu um F4? O F4 criou esse cifrão aqui, ó. Primeiro cifrão antes da letra e um cifrão antes da linha. Ele está travando para mim este intervalo, esta célula. Ok? Ele está travando para mim essa célula. Então, eu vou dar um Enter. Ailton, por que você travou essa célula? Justamente para isso. Quando eu dar um duplo clique aqui, ele vai arrastar para mim a célula e vai fazer a conta para a Grazi, vai descer aqui, ó, da coluna B2 para a coluna B3, mas aqui ele continuou fixo, a coluna B4. Por quê? Porque eu travei, tá bom? Se não souber, gente, qualquer coisa, volte o vídeo, tá bom? Senão vai gastar muito tempo. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Lembre-se que, vou dar um Ctrl Z aqui, ele vem em formato número. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Seleciono ele e vou clicar em percentual. Olha só, trouxe o percentual. E aqui eu coloco só no título aqui, ó, percentual. É esse daqui que eu uso pro nosso gráfico. Então já vou fazer agora. Vou selecionar aqui, ó, responsável, vou selecionar aqui também. Como, Ailton, eu seleciono essa parte e não seleciono essa? É simples. Clica com Shift, ó, clica na célula A1, aperta o Shift do seu mouse, do seu teclado, e desce com a seta para baixo. Ó, ele já selecionou os 3 itens. Aperta o Ctrl do seu teclado. Aí você clica aqui no C1,
e com Shift você desce, tá bom? Você desce até a C3. Você selecionou. Agora eu vou inserir o gráfico. Eu vou vir aqui, ó, no inserir, gráfico. Qual tipo de gráfico que eu fui, Ailton? Gráfico rosca, que é esse gráfico aqui, ó. Tá bom? Então vamos rapidamente formatar esse gráfico. Eu vou tirar esse percentual do que eu não preciso. Vou pintar esta parte, eu dou 2 cliques para selecionar só esta parte do gráfico. Eu vou pintar de verde escuro, tá? Vou vir aqui, ó, verde escuro. Página inicial, baldinho de tinta. Vou agora clicar 2 vezes aqui no outro lado. No outro lado. Para quê? Para ele não selecionar meu gráfico inteiro, não pintar meu gráfico inteiro. O outro lado aqui, ó, eu quero colocar de verde claro. Então, vou vir aqui no baldinho. Página inicial, baldinho, ó, verde claro. Beleza. Tá vendo que existe uma borda aqui? Clica com direito em cima dessa borda. Ó, clica com direito. Vai vir aqui formatar a área do gráfico. Clica no formatar a área do gráfico. E neste campo aqui aparece 2 opções, preenchimento e borda. Clica aqui no preenchimento e coloca sem preenchimento. Beleza? E vai lá embaixo no borda e coloca sem linha. Ok, o gráfico aqui está pronto. Beleza? Vou fechar aqui por enquanto. E agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse gráfico, dar um Ctrl X. E vou colar aqui, ó. Ctrl X, né, que ele recortou aqui do suporte, vou para o dashboard e dar um Ctrl V. Beleza, aqui está o meu gráfico. Eu vou diminuir esse gráfico, deixar ele do tamanho mais, né, aceitável aqui. Beleza, lembra que no outro tem uma mulherzinha e um homenzinho. Você vai clicar aqui no inserir. Antes você clica aqui, ó, no caixa de texto, no texto, caixa de texto, e você vai clicar, tá? Aqui, ó, tem a caixa de texto aqui. Aí você vai vir aqui de novo no inserir, vai vir aqui no símbolo, tá? Clica no símbolo e agora você vai achar aqui o homenzinho e a mulherzinha. Então eu clico nesse bonequinho e clico nesse bonequinho, nos dois. Então inserir, inserir. Procura aí no seu, tá? Fechar. Repare que eles estão tudo na mesma caixa. Então, vou fazer o seguinte, clico nele, clico na caixinha, certo? Seleciono ele, né? Clico selecionando, dou um Ctrl C e um Ctrl V. Então, repare que copiou 2 caixinhas aqui, né? Então, nenhuma, olha só, eu vou tirar um homenzinho e na outra eu tiro a mulherzinha. Mas antes, tá pequenininho, né? Então, eu clico nele e vou vir aqui, ó. Página inicial, e tá vendo aqui, ó? Vamos aumentar esses bonecos. E agora eu sei quem é o homenzinho. Esse aqui é a mulherzinha, eu vou apagar. Deixo aqui centralizado, ó. Ok? E no outro aqui eu faço a mesma coisa. Aqui eu deixei em que tamanho? Tamanho 28. Vou vir aqui, deixo o tamanho 28 também. Deixo o tamanho 28. Vou excluir, tirar aqui o homenzinho, vai ficar a mulherzinha, tá? Então, vou centralizá-los. Ok. Aqui eu consigo pintar. Eu consigo pintar eles. Por ser como se fosse uma letra ele, tá? Então, vou vir aqui, ó. Essa é a mulher, eu vou deixar num verde claro. Diminuir aqui este quadradinho. Vou deixar desse lado aqui. E o homem, eu vou clicar aqui nele e vou deixar no verde escuro. E vou deixar desse lado aqui, ó. Opa. Clico nele. Clico nele. Vou deixar ele aqui do lado, tá bom? Lembre-se também que aqui embaixo ele tinha um... Aqui embaixo eles tinham um percentual. Como se faz o percentual? Muito simples também, galera. Vou vir aqui, ó, inserir. Se eu estiver indo rápido, por favor, volte o vídeo. Hein? Faz passo a passo, tá bom? Vem aqui no inserir, vem no caixa de texto de novo, tá vendo? Ó? Inserir, texto, caixa de texto.
Tá vendo aqui embaixo? Criou-se essa caixinha de texto. Eu vou fazer o seguinte, selecionei a caixinha de texto, vou vir aqui, ó, igual. Igual, eu quero o percentual do homem, 47%. F4 para travar ali para mim. Igual. %, tá vendo? E aí eu só... Opa! Como tá tudo grudadinho, gente, só tem que se preocupar em clicar no local certo, tá? Para pegar eles. Então vou deixar tamanho 16. Tamanho 16. Formatar, deixar em verde escuro, porque é o do homem. E vou deixar aqui, ó, centralizado. E vou diminuir essa caixa. E vou colocá-lo aqui embaixo do homem. Mesma coisa com o da mulher. Vou vir aqui, página inicial. Não, página inicial, desculpa. Inserir, texto, caixa de texto. Clico aqui dentro. Seleciono a caixa de texto. Clico nessa barrinha de fórmula. Dou igual. E vou vir aqui no suporte, na outra guia, e vou selecionar aqui, ó, 53. Dá um F4, tá? E dou um Enter. Olha só. Aí vou deixar tamanho 16, se eu não me engano, que eu tinha deixado no outro. Tamanho 16 ou 16? 16, vou deixar uma cor de verde claro. Vou centralizá-lo. Beleza? E vou jogar aqui, ó. Pode reparar que estou fazendo tudo dentro do gráfico, galera. Quando você faz dentro do gráfico, tudo isso... Por que aí você não fez em outro lugar e arrastou? Porque, ó, quando você faz tudo dentro do gráfico, ó como faz. Fica simples. Não precisa de você ficar clopando, agrupando. Beleza? E aqui está o gráfico de rosca. Quando eu clico aqui, olha lá, ó. Clica aqui, olha só. Aqui, tá vendo? Opa. Ó. Beleza? Vamos para o outro item. Então já fizemos aqui o gráfico de rosca. Vamos para o outro item. Galera, um detalhinho que deixa bonito assim o dashboard é você pegar aqui, ó, inserir. Vem aqui no formas, inserir, forma, ilustrações, ó. Formas, tá vendo? Pega essa linha aqui, ó. Peguei a linha e vou traçar aqui, ó, tá vendo? Tracei a linha aqui. Deixo o mais alinhado possível. E vou fazer o seguinte, vou pintar de um verdinho claro, que é a cor predominante aqui do meu relatório. E ele vai servir como divisão, tá vendo? Beleza. Precisamos de mais outros gráficos, vamos lá. Outro gráfico que eu preciso, aí eu vou ter que colocar aqui agora no nosso suporte as entradas, porque só tem saída até então, mas as entradas. As entradas é o quê? As entradas mês. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou colocar, ó, mês. Mês. Eu vou colocar Ailton. Grazi. E aqui eu coloco total, que é tudo ali, tá? E aqui eu coloco Jean. Tem outra forma de fazer, tá? Mais rápida ainda. Você vai colocando os meses. Todos os meses você vai colocando aqui, ó. Deste formato que eu tô fazendo, tá? Porque eu quero pegar depois para fazer um cálculo com esse mês aqui. Eu posso colar, tirar duplicado, um monte de coisa que dá para fazer. Então eu vou fazer aqui, já volto. Agora eu vou fazer o seguinte, repare que eu já coloquei aqui os meses. E aqui embaixo, repare que tem tudo, entre parênteses. Dentro do entre parênteses tem tudo. Você irá entender por quê, tá bom? Por quê? Vamos lá. Aqui, ó, eu vou colocar as entradas, tá? Que aqui é a entrada. Vou fazer o seguinte, tá vendo aqui? Vou colocar para a linha de baixo. Vou dar um Ctrl X e jogar aqui, ó, para a linha de baixo. Ctrl X eu recortei e colei na linha de baixo, tá bom? Vou escrever aqui, ó, entrada. Entrada é o quê? É salário, é tudo que entra de dinheiro, que está entrando, tá? Que é uma das minhas necessidades. Então, vou fazer o seguinte, eu já tenho
pronto, então vou escrever aqui, aí você coloca da forma que você desejar, você vai colocando qual a entrada de salário, quais são os dinheiros extras que caiu para Ailton em janeiro, para Grazi em fevereiro, tá? E daí por diante, tá? Então vou fazer o seguinte, já volto. Pronto, coloquei aqui as minhas entradas e da Grazi, ó, 2.500 nesse mês, 5.000, 2.500, tal, não sei o que, vamos lá, tá bom? Então é isso daqui. Sempre lembrando que tudo é número fictício, tá certo? Então, vou fazer o seguinte, eu tenho que somar também o total. Então, vou vir aqui, ó, igual, soma, pego o que eu quero somar, que está aqui na coluna B8, até a B6. Desculpe, até a C8. B8 até C8, tá bom? Esses dois intervalos aqui, ó. Então, aqui, amigos, vocês já estão meio que manuseando, já sabendo algumas funções, os recursos do Excel, por mais que sejam dos mais simples, né? Para já efetuar aí seu relatório. Então, aqui eu já fiz, ó, vou dar um duplo clique aqui, ele já arrastou as fórmulas para os demais itens. Vou dar um delete aqui. Tá vendo aqui no tudo? O tudo eu vou fazer o seguinte, eu vou somar, ó, igual, soma tudo do Ailton, certo? Fecho parênteses. Seleciono da B8 até a B19, entre parênteses e tal. E aqui embaixo eu só arrasto para o lado. Tá vendo o quadradinho aqui, ó? Arrasto para o lado. Olha só, já somou o da Grazi. E aqui embaixo também eu quero uma soma. Então, eu vou vir aqui para o outro lado. Ó. Somou o que está no total. Tá vendo? É isto. Vamos lá. Então, aqui já está a minha tabelinha de entradas, que é o que eu vou precisar também fazer lá no final. Também eu preciso de fazer entrada versus saída. Ou seja, entrada versus saída. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui já esse mês de janeiro, esses meses de janeiro até dezembro, que tem tudo aqui, e vou colar aqui, ó. Tá? E por isso que se chama suporte. Suporte você transforma as informações brutas em informações úteis. Existem mil e umas maneiras de fazer isso, gente. Sempre lembrando, tá? Eu peguei uma forma que dê para nós utilizarmos bastante recurso do Excel e para que nós possamos aí compreender bem o que está acontecendo aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, entrada. E aqui, opa, escrevi errado. Entrada. E aqui eu vou colocar saída, tá bom? E aqui, total. Na verdade, não é total, é economia. O que restou, tá? Isso aqui não chega a ser um fluxo de caixa, galera, mas dá para o gasto. Então, aqui, ó, entrada. Entrada eu já tenho ali em cima, certo? Entrada eu já tenho aqui em cima. Então, eu posso pegar o que tá aqui já, ó. Pego o que tá aqui, menos o total, e vou colar aqui, ó. Coloquei a entrada aqui. A única coisa que eu vou fazer é uma soma. Igual soma. Aqui embaixo. Vocês não entenderam por que eu não colei valor estudo. Que aqui eu quero que seja relativo. Aqui na fórmula aqui embaixo. Saída, eu vou ter que fazer um soma C. Então vamos lá. Ó. Igual soma C. Abro parênteses. Ailton, aonde que você quer pegar o intervalo? Do que você quer somar? Eu quero somar tudo que tem nessa base aqui de janeiro. Então, ó, janeiro, tá? Então, onde tem os meses? Os meses, reparem que os meses estão aqui na coluna K. Então, vou vir aqui, ó, seleciono na minha base a coluna K, ponto e vírgula. Qual que é o critério, Ailton? Onde está o critério? Repare que quando você faz a função, ele traz a estrutura dele aqui, ó, o intervalo K, onde tem os meses. Critério eu quero aqui, ó. O que eu quero somar tudo de janeiro que está dentro dessa base, tá bom? Ponto e vírgula. Aonde é o intervalo de valores? Está aqui na coluna L, Ailton, ó, coluna L. Fecho parênteses. Então, resumindo, soma C, coluna K, que é onde tem os meses. O critério é esse critério aqui, ó, onde tem os meses individual, no caso aqui janeiro, e coluna L, que tem o valor. Então, dou um Enter, olha só, ele já me trouxe total de saída. Eu vou dar o duplo clique aqui, ó, para arrastar para os demais itens. E olha só o que aconteceu, ele trouxe para os demais itens, e aqui embaixo eu vou fazer o quê? Como já existe uma fórmula aqui, eu só vou arrastar a fórmula para o lado. Arrastei a fórmula para o lado. Então, aqui eu já tenho entrada versus saída. E aqui do lado eu tenho economia. Então, vou fazer o seguinte. O que é economia? Economia é entrada menos
saída. Ok? Quanto entrou? Quanto eu gastei? Aí eu vou fazer o quê? Como já tem aqui vou dar um duplo clique aqui, ó. Pronto. Mas agora eu preciso também arrastar para o de baixo, ó. O de baixo eu vou fazer a mesma coisa. O de baixo eu poderia fazer tanto soma aqui, ó, quanto poderia jogar um menos o outro, que dá esse valor aqui, tá? Olha aí, ó. Então agora eu tenho total de entrada, total de saída e quanto eu economizei. Agora eu vou fazer um percentual, tá? O percentual. Então eu vou vir aqui, ó, igual esse cara aqui, que é a economia, dividido pela entrada, que é pelo total. Então eu tenho 51%. Aí veio esse número aqui, tá certo? Em número, né? Absoluto, né? Em número até quebrado aqui, em casos decimais. Mas eu tenho que colocar em formato percentual. Aí coloco em percentual, ele ficou 51%. Aqui que eu preciso para os demais itens. Então vamos fazer o seguinte, já vamos fazer os nossos gráficos. Então aqui eu preciso agora fazer um gráfico pizza. Vou fazer um gráfico pizza aqui, ó, desse lado aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vou selecionar onde eu quero que ele pegue meu gráfico. O gráfico que eu quero que ele pegue é saída versus economia. Tá bom? Saída versus economia. Que a economia, eu vou mudar o nome de economia, vou colocar aqui, ó, entrada, só para nós sabermos, menos saída. Vocês estão comigo aí, galera? Estão acompanhando legal? Qualquer dúvida, cara, o que você faz? Me manda um direct, tá? Me manda uma mensagem, vai lá no Instagram, me manda, é mais fácil de eu ver no Instagram, me manda uma mensagem no privado, do que você não entendeu, tá bom? Que nós teremos o prazer aí em responder. Então aqui, ó, eu vou fazer um gráfico pizza com esses dois caras. Então eu vou selecionar aqui, ó, saída e entrada, beleza? Selecionei os dois, aperto Ctrl e seleciono os dois de baixo, saída, entrada, esses dois aqui, ó. Então vou vir aqui no inserir, tá vendo aqui gráfico pizza, e ele já me trouxe aqui, ó, saída versus entrada. O que você vai fazer agora? Tá vendo aqui? Eu vou pintar essa parte aqui, ó, desse azul de verde escuro, que é a cor predominante do nosso relatório. E esse lado aqui eu vou colocar um vermelho. Por que, Ailton, vermelho? Porque vermelho saída. Saída é porque está saindo dinheiro. E não é. E sair dinheiro para colocar um alerta, né? Ó, toma cuidado para não gastar muito aí. Então eu vou colocar um vermelho, mas não vermelhão. Então eu cliquei nesse vermelho, ó, e eu vou vir aqui, ó, mais cores. Vou vir aqui no personalizar. E tá vendo aqui, ó, nessa setinha? Eu vou pôr um pouquinho mais para cima, ó. Ficar um vermelho mais clarinho, sabe? Não ficar aquele vermelho, esse vermelho que eu quero, tá bom? E vou tirar o título desse gráfico, que na verdade não tem nem o título ali. E aqui eu vou colocar o rótulo. Então o rótulo, tá vendo aqui, ó? Um detalhe importante. Clico nele com o direito no mouse. Já tem a caixinha ali do lado, mas só para você ver, tá? Como aparece essa caixinha aqui, ó. Clico com o direito do mouse aqui fora, nas bordas. Formatar a área do gráfico. Tá vendo que apareceu aqui na latinha de tinta? Sem preenchimento, para ele ficar sem preenchimento aqui no fundo. E sem linha, que é para ficar sem borda, tá bom? Beleza, é isso que eu preciso. Vou fechar aqui por enquanto. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o rótulo, os valores ali, ó. Então, vou vir aqui no rótulo. Vou centralizar este rótulo e eu quero que apareça também o percentual. Centro. E qual é os ajustes? Eu quero que ele apareça também com percentual, mais opções. Quando eu clico no mais opções, ele vem essa caixinha aqui. Então aqui ele fala valor e aqui ele mostra, ó, porcentagem. Sim, você coloca porcentagem. Olha só, ele apareceu a porcentagem. E agora eu vou colocar as cores disso aqui, cara. Dá para você ir tanto por aqui, tá? Por aqui por essa caixinha para pegar ali a fonte e tal, essas coisas. E dá para você ir por aqui. Eu prefiro vir por aqui, ó. Página inicial. Tá vendo aqui a cor das letras? Joga aqui branco. Tá vendo aqui, ó, negrito? Joga o negrito ali. É isso aí, cara. Tá bom? Olha só. Aqui já está pronto o nosso gráfico pizza. Onde você vai colocar esse gráfico pizza, Ailton? Dou um Ctrl X nele. Ctrl X eu estou recortando. E vou dar um Ctrl V aqui, ó.
no dashboard. Tá vendo? Olha só. Vou vir para cá. Apago, fecho essa caixinha. E vou ajustar o gráfico. Em cima dessa asinha eu vou colocar um título. Tá? Então eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui no inserir. Caixa de texto. Vou clicar um aqui, ó. Vou escrever saída. Selecionar. Um negrito. Diminuir um pouco. Vou colocar o tamanho 8. E vou colocar a cor desse verde bem clarinho. Vai ficar uma coisa bem discreta aqui em cima. Aqui também fazer a mesma coisa, tá? Ó. Inserir texto, caixa de texto. Vou colocar aqui, ó, entrada versus saída, tá? Vou vir aqui, ó, negrito, negrito. Vou deixar num verde bem clarinho, vou colocar tamanho 8. Uma coisa bem tranquilinha aqui, ó. Meu filho tá se divertindo vendo desenho ali, galera. Então, e aqui vou colocar economia, tá? Aqui eu vou colocar uma caixa de texto e tal. Vou colocar aqui, ó, economia. Economia. Vou colocar aqui, ó. Tá bom, ó. É o mesmo procedimento que esse daqui. Então, depois vocês já vão ver aqui. Pronto! Vamos para o outro gráfico. Agora eu vou fazer o seguinte. Repare um detalhe. Repare um detalhe. Isso aí que eu quero que vocês reparem agora. Quando eu mudo aqui, ó. Ele vai mudando ali, tá vendo? Ó? Mas está acontecendo algo estranho. Repare que quando eu clico aqui em outubro, ele me traz um valor aqui de entrada mensal. Mas o valor aqui ele me traz o total. Vamos ver aqui no suporte, ó. Olha só que coisa estranha. Aqui ele me trouxe o total. Tá vendo? Ele me trouxe o total mês. Que é esse mês de outubro. Mas aqui ele não me trouxe o total mês de outubro, ó. Ele me trouxe o total. 59.975. Fica discrepante. Eu preciso que aqui ele me traz um mês de outubro quando filtrar lá, ó. Repare, quando filtrou, saídas, pode ver, zerou tudo aqui, ó. Só ficou outubro. E é exatamente o que tem aqui. Mas aqui, olha só, tem todos os meses somando. Como eu faço isso? Para mudar o meu gráfico ser proporcional aqui. Mais um recurso do Excel, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Por que, Ailton, que você colocou tudo aqui, ó? Justamente por isso daqui, ó. Vamos lá. Eu vou criar uma outra tabela dinâmica. Então, vou copiar essa tabela aqui e vou jogar aqui, ó. Beleza? Ailton, você tá maluco? Não, tô maluco não, gente. Espera aí. Então, criei uma segunda tabela dinâmica. Eu vou limpar essa tabela dinâmica. Ó. Limpei a tabela dinâmica. Tirei todas as informações dela. Eu vou pegar só um mês e jogar aqui no filtro. Repare que o mês que está no filtro, ele já... Opa! Repare que aqui no filtro já tem um mês, ó. Tá aqui. Ok? Ó, quando tira o filtro lá, ele aparece tudo aqui, tá vendo? Então, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer uma condição. Já marca aí esta forma. Presta bem atenção nessa forma. Eu vou pegar e vou colocar uma condição de si aqui. Por isso que eu coloquei esse tudo. Esse tudo é para ele se tornar igual esse tudo da tabela dinâmica aqui que eu acabei de colocar aqui, ó. Ailton, por que esse tudo precisa se tornar igual para minha condição? Olha só o que eu vou fazer. Só preste bem atenção, tá? Me acompanhe agora prestando bem atenção. Aqui tem o soma. E eu quero que quando filtrar lá for outubro, ele pega o mês correspondente. Se for só outubro, ele pega outubro. Se for setembro, ele pega setembro. E daí por diante. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso daqui, ó. Tá vendo na frente do soma? Eu vou colocar um se, ó. Se, abro parênteses, este campo, F4,
for diferente, diferente a linguagem do Excel é um maior de frente para o menor. Tá vendo? Esses dois símbolos ali, do jeito que eu coloquei aqui. Se for diferente a esse campo que eu acabei de colocar aqui, ó, se for diferente, galera, se for diferente. Se for igual, ele vai somar, mas se for diferente, ao invés dele somar, ponto e vírgula, que é esse teste lógico, ó, se for diferente desse campo, ele vai me trazer o quê? Agora que está o segredo. Ele vai me fazer, ao invés de somar, ele vai me trazer um PROC-V. PROC-V do que, Ailton? PROC-V disso daqui, ó. Pego este campo aqui, ó. PROC-V desse cara. F4. Tá? Preste bem atenção no que eu estou fazendo. Com estes caras aqui, ó. PROC-V para achar só o resultado do mês correspondente. F4 para travar para mim. Qual é a coluna que eu estou vendo aqui? Coluna 2. Quem não sabe de PROC-V, galera, volta lá. Me faço... Resumindo, é assim. Se esse cara for diferente daquele cara lá de cima, me faça um PROC-V para achar só o mês correspondente ao filtro, que é esse mês aqui. Caso contrário, me faça a soma. Ou seja, se ele não for diferente, se ele for igual, se aqui tiver escrito tudo, e aqui também tiver escrito tudo, ele vai fazer o quê? Ele vai somar, que é o que está aqui, ó. Ele vai somar isso daqui, tá bom? Galera, se você não entendeu, fecha o parênteses, ó. Fechei parênteses. Agora sim. Repare que aqui, ó, 61.383. Se você for somar isso daqui, ele vai dar este valor, que é o valor de entrada, tá? Quando eu filtrar aqui, vou colocar outubro, ó, outubro. Repare que aqui ele não soma mais tudo. Ele pega o quê? O valor correspondente a outubro. E aqui ele pega o quê? Também o valor correspondente a outubro. E aqui, automaticamente, como é esse menos esse, ele traz o valor correspondente a outubro. Que show de bola, galera. É isso. Quando eu filtro aqui, ó, abril, ele pega aqui o valor correspondente a abril, ó, 7.900. Cadê? Abril, 7.900. Quanto de saída? 1.995. Qual percentual? 75%. É isso que eu quero que ele faça e é o que ele fez. Tá bom? Então, aqui, ó, aqui eu só fiz o lado contrário. Ó. Eu fiz... Só vou mudar a cor do gráfico pizza, tá? Que eu fiz errado. Me desculpe aí, você deve ter prestado atenção. Falando, ah, você clicou errado. Então, entrada é verde. Entrada é verde. Saída. Clico aqui na fatia de saída. Opa. Fatia de saída é aquele vermelhozinho que eu criei, que é esse vermelho aqui, ó. É isso. Desculpa, tá? Mas aqui você vai saber, ó. Verde. Beleza? Então, quando eu clico aqui, outubro, ó, ele é correspondente. Entenderam? Ao total. Agora, vamos fazer o seguinte. Para um grande finale. Eu quero colocar aqui uma forma, que é essa forma aqui, ó. Que é essa forma aqui. O que eu faço para ela aparecer? Fazer o seguinte. Vou vir aqui no inserir, ilustrações, forma. Este retângulo aqui, ó, com cantos arredondados. Cliquei nele, ele vai vir essa caixinha. Vou colocar essa caixinha bem aqui. Tá vendo? Essa caixinha eu vou pintar, vou tirar a borda dela, vou vir aqui, ó, contorno, tá vendo? Vem aqui no forma, que já está escrito aqui, você clica aqui no forma, vem aqui no contorno, você vai colocar, ó, sem contorno, a cor dele eu vou colocar a cor desse verde clarinho, certo? E é isso. E agora eu vou fazer o seguinte, lembra daquelas figuras lá que a gente foi lá para pegar o ícone desses dois homenzinhos? Eu vou fazer também a mesma coisa, vou vir aqui no inserir, vou vir aqui nos símbolos novamente,
e vou procurar aquele de dinheiro. Ele está bem aqui, ó, no WebGinx. Ele está aqui de dinheiro, tá? Eu deixei pronto o meu, já vou pegar esse cara aqui. Ah, sempre lembrando, né? Vou clicar aqui no caixa de texto, vou colocar aqui, ó, e aí vou vir aqui de novo, inserir símbolos, tá vendo o dinheirinho? Clico no dinheirinho que está aqui no WebGinx, só procure aqui, certo? Vou clicar no dinheiro aqui, nesse símbolo do dinheiro, inserir, e aqui no gráfico, também inserir, e vou fechar. Aqui já estão os ícones. Vou duplicar eles, copio e colo aqui, ó. Eu tiro o dinheiro, o gráfico, né? O ícone de gráfico. E o outro eu tiro o ícone de dinheiro. E aqui eu vou fazer o seguinte: passo esse cara para cá. Dá para mudar a cor dele, tá? Ó. Ele tá ali. Eu vou no inserir a cor aqui. Eu vou deixar esse verde. Deixa eu ver se fica legal. Não, não ficou legal não. Verde escuro. Ó, ficou legal com verde escuro. Vou aumentar o tamanho dele. Tamanho 28. Vou centralizá-lo. Ok. Beleza. Eu vou deixar até do jeito que tá aqui. Beleza? Então agora nós vamos pegar esse cara aqui, ó, e fazer o mesmo. Vou pintar. Pintei de verde escuro. Vou deixar tamanho 28. Eu acho que é um tamanho legal para colocar aqui. Beleza, coloquei os dois ícones. E agora, de novo, gente, eu preciso que o percentual deles venha para cá. E o percentual lá do... Vou aumentar um pouquinho mais, galera, para ficar mais legal. 28, colocar 32, ó. 32, ficou mais chique. Vamos de novo aqui, ó, 32. Tá bom? Vamos lá. Então, cliquei no 32, deixei aqui tamanho 32. E vou pegar a caixa de texto. Já estamos finalizando, tá? Então, de novo, inserir caixa de texto, ó. Vou deixar aqui essa caixa de texto. Opa, vamos lá de novo. Deixar do lado de fora a caixa de texto. E aí eu vou fazer o seguinte, vou na barra de fórmulas aqui, vou colocar igual. E vou vir aqui no suporte. O que eu quero que apareça ali? Primeiramente, ó, o percentual que aparecer aqui, ó. Lembra por que eu coloquei o percentual no suporte? É justamente para isso. F4, e aqui ele me trouxe já o percentual. Então eu jogo esse percentual para cá. Vou aumentar aqui o tamanho dele. 81, 24, 20. Deixar tamanho 20. Não, 20 ficou... O tamanho 20 ficou legal. Então eu coloco meio que um itálico para ficar mais legal assim. Com negrito. E a cor, vou colocar a cor branca. Cor branca fica legal? Não, não ficou legal a cor branca. Então eu vou deixar um verde escuro. Deixar aqui, ó. Só diminuir um pouquinho mais que verde, tá, galera? Vou centralizá-lo. Tamanho 18. Beleza. E vou fazer o mesmo que aqui de baixo. Vou pegar o inserir, texto, caixa de texto. Clico nele aqui, vou aqui na caixa de fórmula, igual. Venho aqui no suporte e vou pegar o valor aqui, ó. Valor da economia, tá? Ok. E aqui eu só vou fazer o seguinte, tá vendo? Aqui eu vou colocar em formato dinheiro, tá? Vou vir aqui, ó, clico nele, na célula, vou vir aqui nessa cédulazinha aqui, ó. Formato dinheiro. E olha só que ele apareceu aqui. Beleza, vou centralizar aqui, ó. Ele vou deixar na cor verde. Eu acho que eu vou deixar assim, deixa eu ver se fica legal. Só vou aumentar o tamanho. 20, 18... 16, 14. 14 ficou legal? Beleza, itálico. Deixa eu ver se itálico fica bacana. Galera, aqui foi feito. Aí eu vou fazer o seguinte, clico neles, né, em cada um item aqui, com Ctrl. Você aperta o Ctrl e vai clicando em cima deles, ó. E clica em cima da caixa e faz, sabe o que? Ó, clica com direito, depois que você selecionou tudo. Agrupar. Por que você fez isso, Ailton? Justamente por isso aqui, ó. Ficou junto, tá ligado? Ficou coladinha. Beleza? E aqui em cima, aqui, ó, caixa de texto. Vamos lá, inserir caixa de texto.
e vou escrever aqui, ó, economia. Economia. Vou vir aqui, deixar no verde bem clarinho. O tamanho, não me recordo qual foi o tamanho ali que a gente tinha colocado, mas se eu não me engano foi 8. Tamanho 8 e tudo certo. Subo aqui, ó. Economia, só esqueci do negrito. Beleza. Agora o grande finale, galera, é o gráfico aqui embaixo. Vamos pegar o gráfico aqui embaixo. Eu sei que foi longa a aula, mas fiz questão de fazer mais pausadamente possível. Eu sei que tem coisas que não dá para fazer mais pausado com isso, que até que eu gostaria, mas não dá, galera. Tá bom? Então eu vou pegar agora saída versus entrada, que é o gráfico disso daqui, ó. Este gráfico, vou fazer saída versus entrada. Então eu vou selecionar isso daqui que eu selecionei, ó, este campo, tá vendo? Da coluna A24 até a C36. Então eu vou vir aqui no inserir, gráfico de linha, tá vendo? Gráfico de linha, vou clicar aqui no gráfico de linha. Porém ele me veio aqui, ó, algumas opções de gráficos, tá vendo? Eu quero, galera, esses gráficos aqui, ó, esse gráfico aqui. Mas só que eu vou mudar de cor para ficar padrão o gráfico que eu tenho lá. Então eu vou tirar título, certo? Vou tirar este eixo aqui, a escala aqui do lado. Vou deixar da cor verde escuro, que é a cor padrão do nosso negócio ali. Essa linha eu vou deixar na cor verde também, verde escuro. Clico com o direito do mouse. Formatar célula. Vou vir aqui no baldinho de tinta. E aqui, ó, tá vendo? Vou colocar um verde escuro. E esse aqui eu vou colocar um vermelho. Um vermelho, esse vermelho clarinho também, que é aquele vermelho que nós fizemos lá. Beleza? Aqui está a nossa linha do tempo. Então, vou vir aqui colocar o rótulo. Então, clico para colocar o rótulo. Clico com o direito aqui. O direito não, desculpa. Clico no maisinho. Aqui vai aparecer o rótulo. E aqui, ó, eu coloco. Na verdade, tá certo, ó. E eu vou clicar na outra linha aqui também e fazer o mesmo. Rótulo. Certinho. É isso que eu preciso. Acho que eu vou diminuir o tamanho dele. Vou deixar tamanho 8. Dos números, tá? Aqui também, tamanho 8. E aqui também embaixo, ó, tamanho 8. Aqui também, tamanho o quê? 8. Finalizamos. Chego aqui, dou um Ctrl X nesse gráfico e vou jogar aqui embaixo aqui, ó. Beleza, galera. É isso. Então, quando eu venho aqui, agora eu vou te ensinar a sumir com essas coisas aqui, ó, para ficar estilo site mesmo. Então, vem aqui, ó. Vou vir aqui no arquivo. Opções. Preste minha atenção, tá bom? Avançados. Procurem lá aquele item lá, ó. Tá vendo? Ó, que é esse item aqui, ó. Mostrar barra, tira, mostrar barra de rolagem horizontal, mostrar barra de rolagem vertical, mostrar guia de planilha, tira tudo isso. Beleza? Tirei. Vou vir aqui no exibir, tira títulos, tirei tudo. Agora eu vou vir aqui e subir, ó. Ocultar. É isso aqui, galera. É isso aqui, beleza? Então vem aqui, ó. Se está agrupado isso aqui, deixa eu ver se está agrupado. Então tá aqui o nosso dashboard, mas não é um dashboard e tal, né? Bem completo. Tem pessoas que colocam imagens, fica da hora. Dá para fazer uma série de coisas. O que eu quero que você compreenda aqui é que umas coisas simples você pode ajudar o seu chefe, sua empresa, seu cliente a visualizar de forma diferente um resultado. E tudo inicia por uma necessidade. A partir daquela necessidade que você identificou, agora sim você poderá agregar valor para as pessoas. Inclusive, eu vou pedir para você, se isso agregou valor de alguma forma para você, vai ser útil para você, deixa o seu comentário aqui, cara. Isso é muito importante para nós aqui,
para que essa fábrica de conteúdo venha ajudá-lo, venha permanecer, né? Venha permanecer aí, ter uma série de conteúdos aí para ajudá-los aí de alguma forma, tá? Então, olha só. Que bacana. Show de bola, cara. Tudo aqui a gente consegue ver, ó, num clique. Tá vendo? É um dashboard não muito complexo. Demorei bastante nessa aula porque como é necessário explicar muitas funções que você demoraria algumas aulas, você ter que explicar numa única aula, né? Então é mais demorado. E assim, galera, qualquer dúvida mesmo que você tenha, me sinaliza aqui, tá bom? Me chama no direct, me dá um toque aqui que a gente vai tirar essa dúvida sua aí. E se você fez aí fazer o seu dashboard com essas orientações, também dá um toque, sinaliza aí pra gente, tá bom? Então olha aí, ó, deixa eu só descer um pouquinho aqui para ficar mais centralizado aqui pro meio, ó. Aqui também, mais centralizado. E aqui também. Beleza? Olha só, é isso aí. Galera, qualquer dúvida que tenha, me procure, me ligue. Espero que você tenha gostado, espero que seja útil aí para você em seu trabalho. Espero que isso seja algo bacana aí para mostrar para sua chefia, para o seu cliente, e que agregue muito valor no seu conhecimento, tá bom? Já falei, estou à disposição caso de dúvida. A única coisa que eu coloquei também é o nosso login aqui, o nosso desenho tão famoso aí no Instagram e agora no YouTube, tá bom? Se você estiver no YouTube, não deixe de nos seguir, nos siga no YouTube e no Facebook também e no Instagram, tá certo? Grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!